Agora, a gente vai para um momento crucial, para a parte de como é que você vai estudar os tópicos basais ao mesmo tempo em que você estuda os tópicos em geral para a tua prova. Parece meio confuso, né? Parece que você vai ter, tipo, vários cronogramas de estudos, mas não é bem isso, tá? Seguinte, você montou lá a sua organizaçãozinha para você estudar, tudo certinho, tudo lindo, tudo maravilhoso. Inclusive, semana passada eu falei sobre isso também, como equilibrar o plano de estudos, né? E aí, em vez de você colocar, assim, só as matérias que você tem que estudar, tipo, as matérias mesmo ali, sabe? Você vai equilibrar. Então, você vai mesclar os tópicos basais entre aquelas matérias. Então, por exemplo, se você colocou como uma meta de estudo sua, que toda semana você vai estudar um tópico de física, né? Em vez de você colocar um tópico de física, você vai colocar dois. Um vai ser o tópico real oficial que você precisa mesmo, e o outro vai ser o tópico basal. E você vai colocar menos tempo para os seus tópicos basais do que para os tópicos mais abrangentes, tá? E assim, eu sempre falo para não ficar mensurando, né, os seus estudos por horas. E você pode achar meio confuso o que eu falei agora de colocar menos tempo. Mas eu não tô falando pra você ficar cronometrando, tipo, ai, nossa, vou estudar 30 minutos. Não, não é isso. Mas de você ter esse feeling, ter essa noção, assim, de, ok, eu gasto mais ou menos uma tardezinha, assim, estudando, cinemática. Então, pra estudar o meu tópico basal, eu vou colocar como uma introdução ao meu estudo. Vai ser uma coisa mais rápida. Por quê? Porque o tópico basal você vai estudar praticamente toda semana, né? Até você conseguir absorver bem e aí sim passar para as revisões. Então, para não atrapalhar a sua rotina de estudos, coloca como uma coisa assim que vai ocupar pouco tempo na sua rotina de estudos, que você vai gastar pouca energia com esses tópicos basais, tá? Para você conseguir direcionar o seu foco bastante para as outras matérias. Então, por exemplo, se você colocou que você vai estudar 4 matérias por semana, né? Ou então você vai estudar 5 matérias por semana. O que você vai fazer? Você vai colocar essas 5 matérias mais o seu tópico basal, sendo que o tópico basal vai ser uma coisa mais simples. Você vai estudar, por exemplo, uma semana fazendo estudo passivo, só que seria só a leitura, ou então só uma videoaula. Daí na semana seguinte faz só um estudo ativo. Enfim, você vai mudar a maneira como você estuda os tópicos basais, tá? Pra quem não sabe o que é estudo passivo, estudo ativo, etc, 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 são assuntos que eu falei ao longo do ano passado, eu vou falar novamente ao longo desse ano. Continue acompanhando as lives que vocês vão saber tudo sobre isso e como estudar real, oficial, estudar de verdade pra aprender mesmo, tá? Mas basicamente o estudo passivo é um que você não vai entrar em ação com aquele conteúdo. Você vai só ler ou então vai só ver uma videoaula. Pra quem acha que ler é estudar, não é. Ler é só um estudo passivo, não é a coisa toda, tá? A coisa toda é um pouco mais complexa, exige um pouco mais de energia, enfim. Mas assim, então, os tópicos basais você vai estudar de uma maneira mais simples, eu diria, do que os tópicos principais que você vai estudar. Então, se para estudar cinemática geral ali, você para, aí você lê o conteúdo, faz um resumo, faz exercícios, os tópicos basais você vai só dar uma lida primeiro, depois você vai dar uma lida e fazer um exercício, na outra semana só fazer exercício, na outra só colocar, por exemplo, em prática por meio de uma experiência, uma coisa de biologia, por exemplo, ou então fazer um mapa mental, enfim. Você vai variar a maneira como você vai estudar isso para que o seu cérebro capte a informação de maneiras diferentes e assim você vai conseguir aprender aquilo com mais facilidade, tá? E além disso, é importante que você dê essa variada no teu estudo, porque é uma coisa que você vai ver constantemente. Então, se você ficar estudando os tópicos basais do mesmo jeito que você estuda os tópicos mais difíceis, você vai saturar o seu cérebro. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito a palavra saturar, né? Mas basicamente, saturar o seu cérebro é você chegar num nível de cansaço, de dificuldade, de ranço por aquela matéria, que você não vai mais conseguir estudar aquilo.